Olá, turma, tudo bem? Continuando as nossas discussões sobre intertextualidade, nós iremos discutir mais um pouco sobre esse assunto, agora observando outras perspectivas que a intertextualidade pode nos proporcionar. A intertextualidade, ela pode assumir diversas formas e ser feita de diversas maneiras, apresentando assim diferentes tipos, como por exemplo, paródia e paráfrase. Eu acredito que em algum momento da vida vocês já escreveram uma paródia ou já ouviram uma paródia. E vocês sabiam que a paródia é um tipo de intertextualidade? Na aula de hoje, nós iremos observar um pouco a distinção entre paródia e paráfrase, ok? Paródia. Na paródia, ocorre a subversão da temática do texto-fonte, alterando e contrariando o que foi expresso anteriormente de forma irônica e satírica. Visa a crítica e a reflexão, promovidas através de um momento de fruição e jocosidade. Uma coisa que ocorre na paródia é exatamente a questão de provocar o riso, certo? Essa é uma das principais características. A paródia é o intertexto irônico, é o intertexto que busca provocar o riso. E aqui eu trouxe mais uma vez um exemplo de uma linguagem não verbal. Nós temos a Mona Lisa, não é isso? E do outro lado, nós temos a propaganda do Bombril. Observe que esta propaganda ela foi inspirada no quadro Mona Lisa, não é isso? Vocês conseguem identificar as características que são parecidas? Pois é, a gente consegue observar que essa propaganda da Bombril foi inspirada em Mona Lisa, só que a gente observa que isso busca algo risível nas pessoas, não é isso? Busca o riso. Então, aqui nós temos um exemplo de paródia, certo? Eu trouxe aqui a Canção do Exílio, que eu acredito que boa parte de vocês conheçam, de Gonçalves Dias, né? É um poema muito famoso, um poema muito conhecido, em que o autor vai falar um pouco sobre a sua terra, que no caso é Caxias, no Maranhão, em que ele diz: Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas vases têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canta o sabiá. Nós temos esse poema, foi escrito na época do romantismo no Brasil, certo? E a partir desse poema surgiram vários intertextos. Nós vamos ver aqui um exemplo da Canção do Exílio Facilitada. Gente, só pelo título nós já percebemos a paródia, ou seja, que o autor vai buscar causar o riso. O que que ele diz? Que é uma canção do exílio, só que de forma facilitada. Ele a produziu de uma forma mais viável, digamos assim, de ser lida, compreendida talvez nem tanto, mas pelo menos de ser lida. Então, assim, o título em si já provoca esse riso, essa desconstrução. Por isso, a gente vai observar que se trata de uma paródia, porque no próprio título já denuncia que é buscando a relação com a Canção do Exílio de Gonçalves Dias, certo? E aí a Canção do Exílio Facilitada de José Paulo Paes vai dizer o seguinte: lá, hã, sabiá, papá, maná, sofá, sinhá, cá, bah. Observe que a gente consegue fazer essa relação a partir principalmente das palavras lá, sabiá e cá, não é isso? Mas como o próprio autor já
nos diz de antemão é uma canção do exílio facilitada. Então, por ser facilitada, faz essas referências à canção do exílio de Gonçalves Dias, mas é uma linguagem mais fácil, uma linguagem mais viável e um texto mais curto. Então, aqui nós temos também um exemplo de paródia, ou seja, um intertexto que provoca o riso e que foi construído a partir da canção do exílio de Gonçalves Dias. Foi construído a partir de um outro texto, ok? E a paráfrase? Nós já vimos que a paródia é essa produção de texto que busca a relação com outro texto e que objetiva provocar o riso, satirizar. E a paráfrase? O que seria a paráfrase? Na paráfrase, as palavras são mudadas, porém a ideia do texto é confirmada pelo novo texto. A alusão ocorre para atualizar, reafirmar os sentidos ou alguns sentidos do texto citado. É dizer com outras palavras o que já foi dito. Por exemplo, na academia, nós fazemos uso da paráfrase o tempo todo. Quando nós produzimos uma resenha, quando nós produzimos um artigo e realizamos citações indiretas. Então, isso é paráfrase. Por quê? Porque a paráfrase ela vai mudar algumas palavras, mas a ideia do texto continua. E aí, mais uma vez, eu trouxe aqui um exemplo de paráfrase a partir do texto Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Nós temos o texto de Gonçalves Dias, Canção do Exílio, né, que vai, como eu já li, vai nos dizer que a minha terra tem palmeiras, onde cantam sabiás, aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E Carlos Drummond de Andrade criou um outro texto que diz o seguinte: meus olhos brasileiros se fecham saudosos. Minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu tão esquecido de minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canta o sabiá. Observem que no texto de Carlos Drummond, a ideia continua a mesma. Falar sobre o saudosismo, a saudade, né, que esse eu lírico tem da terra natal. Porém, ele faz isso buscando outras palavras. Então, aqui nós temos um exemplo de paráfrase, ok? E em relação à imagem, né, buscar essa relação da paráfrase a partir da imagem, nós temos aqui um quadro que se chama Rosa e Azul, em que ele foi reproduzido, né, a partir da imagem de Mônica e Magali. Por que que esta imagem nós consideraríamos como paráfrase e não como paródia? Porque se a gente for observar a ideia original, o conceito dessa haste rosa e azul, permanece. Aqui é basicamente uma homenagem feita, né, a Mônica e Magali. Se vocês forem observar, buscar na internet esse quadro rosa e azul, ele foi reproduzido por outras pessoas de diferentes formas. Então, aqui não é algo para provocar o riso, para satirizar. É algo que vai manter a ideia principal da obra e apenas homenagear essas duas personagens de Maurício de Souza, certo? Então, gente, essa foi a referência utilizada para discutirmos um pouco sobre paródia e paráfrase. Um abraço virtual a todos e todas.